Vamos hoje, neste dia maravilhoso, graças a Deus, damos todos os dias a Deus. Hoje, através da palavra de Deus, vamos fazer uma leitura do capítulo 1 de Jó, para vermos o que a palavra de Deus, o que Deus, nosso Senhor, tem a falar sobre Jó, a história de Jó. Amém? Vamos à leitura. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo. Temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era um homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Certo dia, os anjos vieram, apresentaram-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás: acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo o que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Assim disse Satanás ao Senhor. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos. Apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho,
um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram à espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram à espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e raspou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra e em adoração, e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Capítulo 2 de Jó. Num outro dia, os anjos vieram, apresentaram-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles para apresentar-se. O Senhor perguntou a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Pele por pele, respondeu Satanás. Um homem dará tudo o que tem por sua vida? Estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Assim disse Satanás
ao Senhor nosso Deus. Disse a Deus. E Satanás, achando que, ferindo com a permissão de Deus, que Deus deu a permissão para Satanás ferir Jó na carne e em seus ossos, e ainda disse para Deus, Satanás disse para Deus, com certeza, Jó, ele te amaldiçoará na tua face. E o Senhor disse a Satanás, pois bem, ele está nas tuas mãos, apenas poupe a vida dele. Saiu, pois, Satanás da frente do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola do pé ao alto da cabeça. Então Jó apoiou um caco de louça e com ele se raspava, sentado entre as cinzas. Então sua mulher lhe disse, você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. E Jó respondeu, você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal. Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Glória a Deus. Está aí, irmãos, grande exemplo de fé, grande exemplo de homem íntegro, homem temente a Deus. Exemplo, irmãos, de como nós temos que ser. Nós temos que ser, irmãos, seguir o exemplo de Jó, porque muitas vezes nós enfrentamos dificuldades na nossa vida, muitas vezes nem perto da dificuldade da aprovação, porque Jó foi aprovado 2 vezes. Perdeu todos os seus bens, toda a sua riqueza, até mesmo todos os seus filhos, e não blasfemou a Deus. Também na segunda aprovação de Jó, ele foi tocado por Satanás na sua carne, nos seus ossos, pela permissão de Deus, porque Deus, olha a bênção, irmãos, olha a bênção que vem de Deus. Deus falou a Satanás que com certeza Jó não blasfemaria. E contudo, irmãos, como diz na própria palavra, em tudo isso Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Isso é lindo, irmãos. Isso é maravilhoso. Porque muito, irmãos, muito nós temos reclamado da vida. Isso não agrada a Deus. Muito nós temos murmurado na vida. Isso não agrada a Deus. O que agrada a Deus é nós fazer a vontade dEle. Crer realmente no seu Filho Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. E se deu na cruz pelos nossos pecados. Porque na verdade, assim diz a palavra, que o Senhor Jesus é o único mediador entre o homem e a Deus. Se nós queremos agradar a Deus, nós temos que seguir a Jesus, caminhar como Jesus. E também sermos íntegros, fiéis, tementes a Deus, assim como Jó era. E Jó foi.
e darmos a cada dia, irmãos, graças a Deus, porque nós temos uma vida. Graças a Deus, porque o Senhor tem nos dado o livramento de doenças. Isso eu não posso falar, irmãos, não tem como eu saber o que Deus tem feito na tua vida. Mas você sabe, é coisa de você e Deus. Eu não posso falar porque eu não sei, porque eu sou um homem pecador como todos vocês, irmãos. Mas eu só sei dizer uma coisa. Através dessa mensagem, esse exemplo de fé de Jó, que nós temos que, para agradar a Deus, nós temos que ser íntegros, como Jó era, justo e tementes a Deus, e evitar de fazer o mal. Porque se nós formos ao contrário dessas qualidades de Jó, irmãos, nós não estamos servindo a Deus, nós estamos servindo a Satanás, aquele que estava a rodear Jó. E assim não se faz diferente na nossa vida. Satanás tem nos rodeado, tem nos machucado, tem nos entristecido, tem muitas vezes entrado com a ação dele na nossa família, nos nossos familiares, na nossa saúde. E nós só sabemos fazer o que muitas vezes, irmãos? É murmurar. E hoje eu peço, irmãos, confiem no Senhor. Porque se Deus deu a nossa vida, deu para nós viver bem e abundante. E seguir o exemplo que está na palavra de Deus. Jó foi abençoado porque foi um homem justo, íntegro e evitava de fazer o mal. É o que nós hoje, em nome de Jesus, irmãos, vamos trazer para a nossa vida. Traga para a tua vida esta mensagem. Amém? E muito obrigado.